It's been 18 days since the last watering. I was going to leave everything for 30 days, but my variegated loofah, the neon loofah, is getting quite wrinkled, and these aren't. So I'm going to water all the 6 and 7 month old seedlings today, but I'll leave the 1.5 year old seedlings dry for another 2 weeks. So during the drought so far, there's been a few losses, which is expected. This is the second drought for this cactus, which is a year and 3 months old. My cresseted, which I got from in soil originally, rotted from the drought, but the cuttings I made beforehand are healthier, and I'll restart that. So yeah, today I'll be watering all the seedlings, and I'll also be fertilizing. So I use a regular, generic, cheap fertilizer. These are repackaged, but this is a lower in content, and this is a equal 10-10-10. With cacti, I usually prefer going low nitrogen, but since I use only one feeding per year, I tend to do about 50-50 each and just spread it evenly. Per pot, I use maybe 1 tablespoon of each, but I just eyeball it. And yeah, I'll be applying that today on everything. I just won't be watering the older seedlings. As far as which nutrients are best and brand and whatnot, I've always opted for the cheapest and locally available supplies. If you have a better option for fertilizers, use that. I'm always against extremely specialized fertilizers, since I see them as a marketing ploy. But if you have the means, obviously use what is accessible to you. As far as organic and chemical, I'm not against chemical fertilizers as long as it doesn't contain toxic chemicals. The plant will utilize the nutrients in the same manner, but I can't go any deeper into that since I'm not well versed in that topic. As far as consuming fruits or flesh of cacti that have been treated with chemical versus organic fertilizers, in my opinion, it wouldn't matter. Again, as long as your fertilizer doesn't have any lead or other contaminants. As far as systemic treatments and fungicides, I personally do not treat any of my plants whatsoever. If I were to treat them, I would use neem oil or soapy water, and that's the extent of how much I would use. I personally don't like to use insecticides or fungicides, since most, not all, but most of the products have
toxic chemicals which build up in the plant. Some people say, oh, there's organic insecticides and fungicides. The term organic is starting to become very loosely used, even when it's not organic. It's just classified as organic for use to sell the product or produce. So they label it as organic approved. So depending on your country and the laws, one country may see it as organic, the other won't. So take note of that. But yeah, so in the next few seconds I'll show that how I apply it. I just get a handful and sparingly apply it on top, and that's it. So I just finished applying the fertilizer to all the plots. I think I overestimated how much I actually put. It's maybe 1 tablespoon of the 2 per pot. Visually it looks like a lot, but I only apply this once a year. If for any reason I think it's too little, maybe in the summer I apply an even lighter fertilizing amount in the summer, but I usually just apply 1 time per year. So again, I applied it to all my seedlings, but I will only be watering the 6 and 7 month old seedlings. The reason being that I don't want to lose the variegated, because I wanted to induce a too early of a drought period on them. This one being showing wrinkling, but the rest that are a year and 3 months old will remain in a drought for another 2 weeks. So here I'll just water, and that's it. I didn't show applying both of the fertilizers since it's awkward trying to film with one hand and apply with the other, but it's nothing special. Again, I just eyeball it, but this is about 50-50 of each bag, and overall maybe a tablespoon total per, I think this is 40 centimeters long pot. So since the clay soil is very dry, I'll be doing 2 waterings. One just a pre-soak so that it absorbs some of the water, and another that's a little deeper. So everything was watered except for the cacti that have
over a year of growth. So I also put some fertilizer in my green planters. And I did not water the Trichocereus, which I probably should since it's 7 months old, but they're large enough already. No, these are 9 going on 10 months old now, but I'll leave these alone since they're large enough to handle it. And I did not water these 2 planters since they are all a year and 3 months old. So you can see the fertilizer I applied, and they'll just be waiting another 2 weeks for their watering. I didn't fertilize these since they only have maybe 2 months of age, and that includes the Strobocactus. And the rest of the seedlings were 6 to 7 months old, and they had 0 fertilizer in that time. So they're getting their first feeding. There's a small amount of runoff, but I'll be leaving this alone since I didn't exaggerate on the watering too much. If it lasts more than a day or 2, I'll remove the excess water. But for now, they're fine. Então, passou já uns 15 dias desde a última vez que eu aguei todos os cactos. O plano original era deixar para 30 dias, mas esse daqui, o variegated, tá começando a ficar bem engilhado, eu não quero arriscar perder. Então eu vou aguar todos os de 6 e 7 meses hoje. E eu somente vou deixar aqueles que tem quase 1 ano e meio o restante dos 30 dias. Teve algumas perdas que são normal. Teve umas perdas aqui, dos fracos. E esse aqui que é mais velho também, ele ressecou. O meu crescent que eu tinha aqui, que originalmente veio ni strumo, que eu troquei para esse 100% mineral, usando brita, morreu com o da seca. Mas esses outros mudinhas que eu fiz um tempo atrás dele, já começou 100% mineral. E a raiz e a estrutura em si do cacto está bem diferente. E sobreviveram tranquilo. Já faz 15 dias, mas vai ficar um mês inteiro. E bem, hoje eu vou aguar todos e também vou mostrar o fertilizante que eu uso. Aqui o fertilizante que eu uso é um fertilizante genérico, e eles são repacotados e vendidos aqui, eu comprei no Mercado Livre. É um comum, não sei se é orgânico ou nada, esse não me interessa. Esse aqui tem o nitrogênio baixo, esse aqui é tudo igual. E geralmente esses daqui é melhor para cacto que tem um N menor, mas já que eu só alimento os cactos uma vez por ano, eu boto 50-50 os dois. Um jarro desse aqui eu uso mais ou menos 2 colheres de fertilizante, mas eu não meço nada, só vou por olho e jogo na mão mesmo, visualmente. E bem, isso é isso. Então, esses aqui são que eu uso, não tem marca,
não tem os pontos, não tem nada. Eu sempre opto para usar o que tem na área local ou mais barato sempre. Eu sempre uso Brita, sempre uso o Strum mais comum. Eu não sou a favor a usar coisas muito especializadas, porque eu sinto que é só um jeito de marqueteiro para você vender mais um produto mais caro que não precisa. Só que, de novo, isso é a minha opinião, cada um faz o que quer. Se você tem a condição de importar um certo Strum, um certo fertilizante, é seu dinheiro, você faz o que quiser. E, bem, questão de orgânico e químico, eu pessoalmente não acho que faz muita diferença a questão de orgânico e químico, que a planta vai usar o nutriente de mesma forma. A única questão de orgânico e químico é se o químico fertilizante contém alguma coisa que é tóxico. Se for fertilizante apropriado para comida ou planta, geralmente não é tóxico. Agora, claro que esse aqui foi reembalado e tudo, e aqui é Brasil, pode ter uma sacanagem, e no final posso estar botando alguma coisa que tem algum produto químico aqui dentro, mas eu creio que não. Independentemente, se você for querer consumir a pele de alguma planta, como da linha da vaca ou a fruta, alguma coisa assim, eu pessoalmente não teria nenhum medo usando produto químico como fertilizante. Mas essa é a minha escolha, cada um faz o que quer. Questão de insecticide, fungicide, eu não aplico nenhum produto e não vejo como benefício. Assim que você está produzindo em grande escala e você tem medo de perder suas plantas por um ambiente muito úmido e crescer muito rápido, fertilizando demais, as plantas também ficam mais fracas e ficam mais suscetíveis a insetos e pragas. O máximo de extento que eu usaria algum produto seria óleo de Neem, água saboada ou até aquele álcool 70% com água temporalmente, aí enxagou. Eu pessoalmente não aplico nenhum produto de inseticídio ou fungicide. Eu sou contra, que eu acho que a grande maioria não são seguros para consumir depois. Muitos têm produtos químicos que só acumulam na planta. Eles podem ter até uma porcentagem minúscula, só que não é produto natural e acumula no corpo da planta e também seria no corpo nosso. Se você precisa uma máscara ou alguma coisa para aplicar, não é bom sinal que é seguro. Aí também questão de orgânico, muitos produtos ao redor do mundo estão sendo vendidos como aprovado por uso orgânico. Os produtos não são orgânicos. É só que certos governos aprovam para os fazendeiros usar e continuar usando orgânico certificado. Isso é questão de você faz o que quer, todo mundo dono do seu próprio nariz. Eu pessoalmente não uso. A planta que é criado forte, com ampla luz, a água necessária, a água só usada necessariamente, não em excesso, não usando fertilizante em excesso, a planta vai ser forte, vai resistir. De vez em quando eu vejo algumas baratinhas aqui, não é problema. Se as minhas plantas fossem fracas, ele comeria a raiz e mataria a planta. Minhas plantas não morrem por conta disso. Bem, esse é o meu desabafo, questão de produtos e o que eu uso. Cada um faz o que quer. Eu agora aplicar o fertilizante,
Eu somente só boto na minha mão a quantidade, uma porção, espalho, sai mais ou menos uma colher, estourando 2 de cada saco por jarro. Bem, então eu completei de fertilizar todas as sementes. Eu acho que eu estimei muito alto a quantidade que eu aplico. Talvez é uma colher cheia a cada jarro e não um de cada, como eu pensei originalmente. Aparentemente parece muito, mas não é, porque tá tudo em cima e em comparação do tamanho dos jarros das sementes tão grande. Mas eu aplico só uma vez por ano. Se por acaso eu achar que foi pouca aplicação, eu só aplico de novo lá no verão. Eu aplico mais uma vez só metade dessa quantidade no verão, se eu achar que tá fraco. Mas geralmente só uma vez por ano mesmo. Eu apliquei em todos, só que não vão ser aguados os que tem 1 ano e meio. Somente os de 6 e 7 meses. Porque eu não quero perder os variegated só por conta de induzir uma seca prematória. Então bem, aqui terminei. É só aguar agora e pronto. Bem, eu não filmei aplicando fertilizante porque é meio estranho filmar e aplicar no mesmo tempo. Mas vocês viram naquele clipe de 4 segundos. Eu simplesmente só aplico ao ouro, ao grosso. 50-50 mais ou menos de cada saco. E em total é uma colher por um jarro de, eu acho que é 40 ou 45 centímetros. Já que o meu estrumo de barro tá bem seco e não vai absorver água, vai ser aguado 2 vezes, uma vez para absorver um pouco e a segunda vez mais profundo. Então eu aguei todas as minhas plantas, só não os cactos que tem 1 ano e 3 meses de idade. Eu fertilizei também esses aqui, para ver as bolinhas. E como eu falei, só esses aqui que eu não aguei. E também não aguei nem os enxertos e nem esses aqui. Ele só tem na faixa de mais ou menos uns 10 meses, mas já estão grandes o suficiente para aguentar mais 2 semanas de seca. Então esses aqui também não foi aguado. Eu também não fertilizei nem os Strobocactus e nem esses aqui, já que só tem uns 2 meses de idade. Os outros que eu fertilizei já tinha 6 a 7 meses sem nenhum fertilizante. Então é por isso que eu apliquei logo.
E o resto eu fertilizei, só que estão na espera vaga.